Abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 22 e versículo 1 e 2. Gênesis capítulo 22, verso 1 e 2. Vai nos dizer assim a palavra de Deus. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Amém, meus irmãos, pode se assentar. Irmãos, gostaria de dizer que para mim é motivo de muita alegria se encontrar mais uma vez na casa do nosso Deus, na casa de nosso Pai, para junto com os irmãos adorar e glorificar esse Deus que é maravilhoso, que tem feito muito em nossas vidas, está fazendo, está operando e muito ainda fará na vida de cada um dos irmãos, assim eu creio. Quero agradecer a liderança da mocidade por ter me confiado essa oportunidade de estar trazendo a palavra de Deus nesta noite. Agradecer o Igor, a tarde, e todos os irmãos, pastor, toda a sua família. Só a Jane que se equivocou um pouquinho, né? Os irmãos sabem que eu tenho uma palavra rápida. Ela me deu a oportunidade muito cedo, então hoje nós vamos chegar em casa cedo, para a honra e glória do nosso Deus. Irmãos, eu gostaria nessa noite da gente meditar um pouco nesse texto, nesta parte. É muito conhecido da igreja, é uma palavra muito linda. Quem já está ligado no culto já pôde perceber que aquele que tem promessa de Deus, ele não morre sem a promessa se cumprir. Esta foi a palavra de Deus que o nosso irmão Rian trouxe. A gente conversando ali, e o Rian falando que estava nervoso, que ia dar uma salvação. Imagine eu, como é que estou. O crente, quando ele recebe uma palavra da parte de Deus, nós sabemos que Ele é fiel e poderoso para cumprir. E o que nos chama a atenção aqui nesta parte é que quando Deus fala com Abraão, aqui neste versículo 2, Deus vai se referir a Isaque, filho de Abraão, como único filho. No versículo 2, se os irmãos acompanharem aí, vai falar assim: e disse: Toma agora o teu filho, o teu único. Aqui é Deus falando com Abraão, e Deus está falando a Abraão a respeito de Isaque como único filho de Abraão. Isso vai se repetir no versículo 12 e no versículo 16. Deus falando com Abraão a respeito de Isaque como único filho de Abraão. Mas quando nós lemos a história de Abraão, a história de Abraão vai começar no capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus chamando Abraão para sair da terra do pai dele, ir para uma terra que Deus daria a Abraão e a descendência. E toda essa história nós já sabemos. E quando Deus começa a falar com Abraão mais na frente, que iria dar a descendência dele, a herança, por herança, aquelas terras, Abraão começou a imaginar e até indagar a Deus que ele não tinha descendência. Eu quero lhe dizer uma coisa: se você quer algo de Deus e não tem esse algo ainda, busque, peça, porque Ele é fiel e poderoso
para fazer na sua vida aquilo que você deseja, que está conforme a palavra dele. E Abraão, certa vez, vai falar com Deus e diz que não tinha descendência. E que seria alguém nascido da casa dele, dos servos dele, que foram comprados por dinheiro, que iriam herdar aquilo que ele tinha. Mas Deus disse não. Aleluia. Se tem alguém que conhece a sua vida, no amanhã esse alguém é Deus. Não se preocupe, entrega teus caminhos nas mãos de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para a sua vida. E Deus falou a Abraão: das tuas entranhas você gerará um filho. Mas aí Abraão e Sara já eram avançados em idade. Aí Sara tem uma ideia e dá uma serva dela a Abraão, para que Abraão se deitasse com essa serva, para que essa serva pudesse gerar, e esse menino gerado de Abraão e essa serva que foi Agar pudesse herdar os bens de Abraão. E na mente deles iriam herdar, e esse menino iria herdar também aquilo que Deus falava para Abraão, que Deus iria dar à descendência de Abraão toda aquela terra. Mas eles estavam errados. E eles fizeram assim, e disso nasceu Ismael. Mas o plano de Deus para Abraão não era Ismael. O plano de Deus para Abraão era Isaque. Eu quero te dizer uma coisa: não queira sair dos caminhos, não queira tomar atalhos, apenas confie. Por mais que pareça difícil, por mais que pareça difícil e impossível aos olhos dos homens, aos nossos olhos, para o nosso Deus, nada, absolutamente nada é impossível. E mais na frente, Deus cumpre a promessa que Ele fez a Abraão. E Abraão gera, junto com Sara, um filho. E esse filho, já por ordem de Deus, por ordenança de Deus, é posto o nome dele de Isaque. E quando Deus fala com Abraão, no capítulo 22, Abraão não é pai só de Isaque. Abraão é pai de Isaque e Abraão é pai de Ismael. Mas Deus fala para Abraão: Isaque, o teu único filho. Eu desde pequeno, eu nasci e me criei na casa de Deus. E eu sempre tive acesso à palavra de Deus. Lá na minha época a gente só conhecia no interior duas religiões que eram o cristianismo. Hoje tem várias denominações, mas quando eu criança a gente conhecia apenas os evangélicos, que a gente conhecimento era o que a gente era, e os católicos. E tinha sempre essa indagação na escola. Eu sempre fui o único evangélico da minha sala, mas até aqueles que não eram evangélicos sempre estavam debatendo sobre a palavra de Deus. E todo mundo que segue, que se diz cristianista, que se diz que é Cristo, ele vai falar que ele é filho de Deus. E uma das referências que eles falam, justificando ser filho de Deus, é que Deus criou. Deus criou o crente, Deus criou o católico, Deus criou o ateu, o judeu, o hindu. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, criar, Deus criou até a mula. Criar, Deus criou o boi. Criado por Deus, até os demônios são. Mas filho de Deus não é aquele que chama Deus de pai, é aquele que Deus chama de filho. Aleluia. E o que é que faz? O que é que nos torna filho de Deus? Porque uma coisa é nós falarmos, outra coisa é nós sermos. Porque todo mundo, tudo o que tem fôlego, tudo que existe, tudo que nós vemos, imaginamos que existe, algumas coisas até deixaram de existir, foi criado por Deus, mas não é filho de Deus.
para você ter uma ideia, os anjos, os serafins que estão à destra de Deus, eles não são considerados filhos, mas criaturas, criados por Deus. Mas hoje nós, se chegamos a Deus e o chamamos de Pai, nos consideramos filhos de Deus. É interessante que no Evangelho de João, aleluia, no capítulo 3, quando Nicodemos vai falar com Jesus, ele pergunta a Jesus sobre a vida eterna. Aí Jesus respondendo para ele, Jesus fala que para herdar a vida eterna é necessário nascer de novo. Ele não entende no começo. Aí Jesus começa a explicar: olha, para herdar a vida eterna é necessário nascer da água e do Espírito. Aleluia, aqui está. Para ser filho de Deus, tem que nascer de novo. Para ser filho de Deus, tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito. Quem já nasceu de novo, para herdar a vida eterna, para morar nas mansões celestiais, ao lado de nosso Deus, ao lado de nosso Jesus, ao lado de Abraão, ao lado de Isaac, tem que nascer de novo. Ismael é nascido de obra do homem, Isaac é nascido de obra de Deus. E o que eu acho tremendo na vida de Isaac é que ele já nasceu herdeiro. Herdeiro das coisas de Abraão. Abraão tinha gado, tinha camelo, tinha servo, tinha isso, tinha aquilo. Não, sim, isso também. Mas o que eu acho lindo é que Isaac já nasceu herdeiro das promessas de Deus. Irmãos, essa palavra aqui tem muitas promessas. E essas promessas Deus já fez muito antes de nós nascermos, muito antes do nosso pai nascer, dos nossos pais terem nascido, já tinha promessa. E uma das promessas que Jesus deixou nessa escritura é que Ele virá buscar a sua igreja. Aleluia. Tem algum herdeiro dessa promessa aqui? Tem algum herdeiro do arrebatamento aqui? Porque essa promessa está para se cumprir. Aleluia. É por isso que Deus se refere a Abraão sobre Isaac como único filho de Abraão. É porque aquele que tem promessa de Deus é filho de Deus. Aquele que não tem promessa de Deus, ele pode se achar, ele pode falar, mas ele não é filho de Deus. Mas, voltando aqui para o texto em si, quando Abraão ouve isso da parte de Deus, Abraão ele não vai questionar com Deus. Pô, Senhor, é o único que sobrou, o outro o Senhor mesmo pediu para me despedir, ele foi embora. O Senhor me deu esse na velhice, disse que através dele eu teria uma grande descendência, e agora tu quer que eu sacrifique ele? Abraão não foi contender com Deus. Abraão ouviu a voz do Senhor e simplesmente obedeceu. Simplesmente fez como Deus tinha pedido a Abraão. Mas sabe qual era a fé de Abraão? Porque ainda que ele tivesse que sacrificar Isaac a Deus, Deus ainda era poderoso para ressuscitar Isaac da morte. Eu quero lhe falar uma coisa. Talvez você há algum tempo atrás, recebeu de Deus uma promessa, e isso foi passando, você sem receber, e você foi desanimando. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: tenha fé. Deus ressuscita até mortos. Quem dirá sonhos
de quem ainda está vivo. Porque Ele ainda está no trono. Ele ainda é o alfa e o ômega. Ele ainda é o princípio e o fim. Ele ainda é o onisciente, o único que sabe todas as coisas. Ele ainda é o onipotente, o único que pode todas as coisas. Ele é o onisciente, o único que sabe todas as coisas. E no tempo certo, o Senhor fará na sua vida acontecer aquilo que Ele tem para você. Abraão não questiona, mas ele vai e obedece a palavra de Deus. E é interessante, no versículo 3 do 22, vai falar que Abraão se levantou de manhã de madrugada, pôs a sela no jumento, tomou 2 moços e Isaque, partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe ordenara. Abraão obedece e vai. No 5, fala que Abraão já tinha visto o lugar, pede que os moços fiquem ali com o jumento. Aí no 6, fala, e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. Tomou o fogo e o cutelo ou a faca na sua mão e seguiram juntos. No 7, então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Quando Abraão vai, Isaque percebe que eles estariam indo para um sacrifício, mas Isaque não era conhecedor desta parte. A Isaque tem no pensamento que estariam eles esquecendo do principal. Isaque iria carregando a lenha nos seus ombros. Ele via o seu pai com a faca para imolar aquilo que seria ofertado ao Senhor, e o fogo para queimar sobre um altar. Mas ele pergunta a Abraão, onde está o cordeiro? Aleluia, o cordeiro para o holocausto. Aleluia, se fosse Deus e não Abraão que tivesse que responder, assim como nós aprendemos na lição bíblica, Deus já tinha preparado o cordeiro para o holocausto antes mesmo de criar a humanidade. Antes mesmo de Deus fazer Adão, Deus já tinha o cordeiro dele, santo, imaculado, separado para um dia, aleluia, ser oferecido em sacrifício para me salvar, para te salvar, para nos dar o direito de sermos chamados filhos de Deus e herdeiros da promessa dele. E Abraão, ele não responde a Isaque querendo dar desculpa. Ele responde a Isaque crendo. Abraão cria. O próprio Deus deu testemunho da fé de Abraão. Como é bom, irmãos, a gente servirmos ao nosso Deus, mas temos fé e crer nele. Muitas das vezes o problema é pequeno e nós já fazemos até um alvoroço. Devemos se lembrarmos que nosso Deus, Ele abre o mar. Aleluia, Jesus. Ele faz milagre, prodígio extraordinários. Ele fecha a boca do leão. Aleluia. O veneno não vai ter efeito em nossa vida se Ele for conosco. Nós precisamos crer mais, termos mais fé no nosso Deus. Do que adianta falarmos tanto e tanto das grandezas do nosso Deus e nós mesmos em nosso interior não cremos nele. Ele fez na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó. Pode ter certeza, Ele fará na sua. Creia, aleluia, somente creia e Deus fará grandes coisas. Aleluia, Jesus.
Quando Abraão responde a Isaac, não é só dando desculpa. Abraão tinha fé que Deus iria dar um escape. E ele fala: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Eu quero que os irmãos prestem atenção no versículo 9. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. Quando nós vamos estudar um pouco mais a fundo, naquela época de Abraão, e durante quase todo o Antigo Velho Testamento, os povos pagãos ali, que faziam fronteira, que eram vizinhos de Israel, e mencionados em algumas passagens bíblicas, eles tinham um costume de muitas das vezes sacrificar crianças no fogo. Essa crença para eles iriam alimentar o Deus deles, aqueles deuses que ele cria, Maloque e outros mais. E nessa passagem ficou não para Deus, enfim, Deus conhecia Abraão, mas para aqueles depois de Abraão saber e conhecer essa história, que Abraão tinha Deus em primeiro lugar, que Deus vinha na vida de Abraão em primeiro lugar, mesmo na frente do filho ou do pai. Abraão já tinha deixado a casa de seu pai para trás, por Deus, pela palavra de Deus. Eu quero lhe dizer uma coisa: tenha Deus em primeiro lugar, e pode deixar que Ele cuida da sua vida, cuida da sua casa, cuida da sua família, Ele cuida dos seus projetos. Basta pôr Ele em primeiro lugar, que Ele faz o resto. Aleluia, Jesus. E quando Abraão chegou ao lugar que Deus tinha dito a ele faz a Deus, ele edifica a Deus um altar. Abraão, ele ia levando, aleluia, a lenha, ele ia preparado, ele foi preparado para o sacrifício. Abraão, ele não era o tipo de crente que ia para o culto assistir o culto, ele ia para cultuar, ele ia para adorar, ele ia para glorificar. E você, aleluia, será se nós viemos para o culto? Quando nós viemos para o culto, muitas vezes nós só assistimos ou nós cultuamos ao nosso Deus. Abraão já saiu de casa, ele já saiu com fogo, ele já saiu com lenha, porque ele queria fazer o serviço completo. Aleluia a Deus. E quando ele chegou ali, ele preparou um altar a Deus. Será se na nossa vida hoje o altar já está edificado? Ou será se está caído? Ou será se está bagunçado? Nós precisamos ser como Abraão. Abraão, onde chegava, ele edificava um altar para invocar o nome do nosso Deus. Não deixe o altar de qualquer jeito. Vamos estar buscando o nosso Deus em oração, em jejum, em consagração. Nós precisamos levantar um altar ao nosso Deus. E é interessante, quando Isaac perguntou a Abraão onde estava o cordeiro, Abraão respondeu que Deus proveria o cordeiro, mas todo o resto, o altar, Abraão que fez. A lenha, Isaac trouxe. O fogo, Abraão estava com ele na mão. E quando Abraão amarra Isaac sobre o altar, sobre a lenha, que ele vai sacrificar, o anjo trata. O anjo fala com Abraão
E de repente Abraão olha para trás e o cordeiro estava lá. Por quê? Porque o Deus de Abraão não falha. O Deus de Abraão não falha e nem tarda. Mas eu quero te dizer uma coisa: ele age no horário dele e não no seu. Glória a Deus. Se quando Deus chamou Abraão, que Abraão ainda estava em casa, Deus não pediu para Abraão levar um cordeiro, mas pediu Isaac. Só que o sacrifício não seria Isaac, o sacrifício seria o cordeiro. E Deus já tinha o cordeiro. Mas eu quero lhe falar nessa noite: a lenha tinha que ser levada, o fogo tinha que ser levado, o altar tinha que ser edificado. Muitas das vezes nós queremos ver o agir de Deus, mas Deus está esperando nós agir primeiro. Nós agir aquilo que Deus deixou para nós fazermos. Nós buscarmos a Deus com fidelidade. Abraão, quando ele recebeu essa bênção de Deus, ele já tinha feito tudo o que era para ser feito. O sacrifício ia acontecer da maneira que Deus tinha planejado. E Abraão estava na dependência de Deus. Que nós venhamos ser como Abraão. Que nós venhamos andar com fogo, na tocha, na nossa mão. E não deixar se apagar. Estar carregando a lenha como Isaac. Para nunca faltar fogo. Para nunca faltar lenha. Em cima de um altar. Em cima de uma vida na presença de Deus. Em cima de uma vida andando, aleluia, conforme a palavra de Deus. Aleluia, Deus. Porque fazendo assim, Deus irá prover em nossas vidas o extraordinário. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O fogo que Abraão carregava, que Abraão levava em sua mão, hoje na vida do crente, é representado pelo Espírito Santo de Deus derramado no Pentecoste, quando a igreja de Deus nasceu. Nós somos igreja, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Ele é o fogo consumidor que desce sobre as nossas vidas. Que nós não venhamos, aleluia, perder esta chama. Que nós venhamos estar sentindo ele queimar, arder dentro de nosso ser, porque é aí que nós cultua melhor, que nós adora melhor, que nós glorifica melhor ao nosso Deus, ao Deus de Abraão. Glória a Deus, aleluia. O altar é a oração, aleluia. A lenha é a oração. Nós precisamos estar andando na presença de Deus. Nós sempre precisamos estar nos reedificando. Abraão, quando a gente lê a história de Abraão, ele não edificou só um altar a Deus. Ele ia mudando, a vida ia passando. E ele ia reedificando altares. Que onde nós estivermos, nós venhamos buscar a Deus. Na casa dele, em nosso lar, em nosso trabalho, que nós sempre venhamos estar buscando, invocando o nome desse Deus, porque ele é poderoso e ele é fiel para fazer aquilo que eu e você, muitas das vezes, nem imaginamos. Ele é fiel. Aleluia, Jesus. Deus tem um compromisso com aquilo que põe ele em primeiro lugar. Deus tem compromisso com aquele que segue o caminho dele. Nós vemos que Abraão deixou toda uma vida, Abraão deixou toda uma cultura para atender a voz de Deus na vida dele. Será que nós estamos dando ouvido à voz de Deus em nossas vidas? Mas que voz é essa? É a voz que ele fala, é a palavra que ele fala na doutrina, na escola bíblica, nos cultos, aleluia, de sábado, nos cultos de domingo. É a palavra dele, é a voz dele em nossas vidas. Será que nós estamos dando ouvidos?
que nós venhamos buscar cada vez mais, invocar cada vez mais esse Deus, dependermos dele, porque ele, aleluia, fará em nossa vida muito mais do que nós imaginamos e pedimos a ele. E nesta noite eu agradeço a minha rica oportunidade no nome de Jesus.